queridos irmãos e irmãs, como dizia há pouco, a Igreja reúne-se 40 dias depois de ter celebrado aquela quinta-feira que se tornou santa por o que nela se celebrou na última ceia de Jesus com os discípulos. E esta festa que nós celebramos já desde o século XIII é uma festa muito querida porque nos diz um pouco aquilo que nós sabemos que acontece na nossa vida, mas que através do sacramento da Eucaristia experimentamos com mais força e mais realidade, que é a presença de Deus no meio de nós. Na primeira leitura, vemos como Deus nunca abandonou o seu povo, como Deus sempre cuidou do seu povo. Aliás, no domingo passado, até a primeira leitura dizia isso, é um povo de dura cerviz, mas Deus não desiste. E na primeira leitura que nós escutámos, vemos como, naquela longa caminhada no deserto, o Deus alimentou o seu povo com a flor da farinha e saciou com o mel dos rochedos. Deus providenciou para o seu povo o alimento para que não desfalecessem no caminho. Aquele pão e aquele mel são prefigurações daquilo que nós hoje temos na Igreja. Significa que Deus continua a cuidar de nós, continua a querer dar-nos alimento, não aquele alimento, mas um novo alimento, que é o seu próprio Filho, a sua carne e o seu sangue. Não somos canibais, não somos antropófagos, mas nós acreditamos que quando nos aproximamos da mesa da comunhão, aquele bocadinho de pão é sacramentalmente o corpo de Cristo. Por isso Jesus no Evangelho dizia: os vossos pais no deserto comeram maná e morreram. Quem comer deste pão viverá eternamente. Pode não parecer lógico, como o Evangelho de São João nunca é lógico, porque Jesus diz uma coisa, os discípulos entendem outra, e depois Jesus a querer explicar ainda complica mais, e os discípulos ficam a perceber ainda menos. Esta lógica de São João é muito complicada. Mas para dizer o quê? Nós vamos morrer, claro que vamos morrer, todos vamos morrer um dia, é normal, e comungamos e morremos. Mas é-nos garantido uma eternidade. E é isso que significa esta comunhão. Esta comunhão significa que aquilo que é possível aqui, que é eu viver unido a Deus e querer que Deus seja o meu alimento, no céu vou ter isso como certeza. O grande patrocinador e o grande autor desta festa foi um grande dominicano, São Tomás de Aquino. As orações que nós escutámos, as leituras que nós escutámos, no século XIII, foi ele que as escreveu, foi ele que as escolheu para que a Igreja a pudesse celebrar. Há uma oração muito bonita escrita por ele ao Santíssimo Sacramento que resume bem aquilo que nós fazemos quando celebramos a Eucaristia e quando comungamos. Ó sagrado banquete, em que se recebe Cristo. Portanto, a Eucaristia é um sagrado banquete em que se recebe Cristo e se comemora a sua paixão. Ou seja, o que a Eucaristia é sinal da cruz, do amor de Deus na cruz, em que a alma se enche de graça, ou seja, nós beneficiamos da comunhão e nos é dado o penhor da futura glória. Ou seja, estamos já a antecipar aquilo que será o banquete eterno com Deus. Por isso a Eucaristia é a herança mais bonita e mais preciosa que Jesus nos podia ter deixado. Na última ceia, Jesus não deixou a sua túnica. Jesus não deixou o cálice, embora haja tradições que digam que ainda temos o cálice autêntico, que ainda tenhamos a túnica autêntica. Jesus não deixou nada. Não deixou uma recordação. Porquê? Porque se deixou Ele próprio. Por isso é que Jesus no final diz: fazei isto em memória de mim. Como que é querer dizer? Sempre que vocês quiserem lembrar de mim, sempre que vocês me queiram ter presente, não desfazendo todas as outras presenças de Cristo na nossa vida,
encontrar-me-eis quando se reunirem para celebrar a Eucaristia. Por isso, para celebrarmos a Eucaristia, é preciso termos uma atitude de fé. Nós não podemos obrigar o não crente a acreditar que aquele pedacinho de pão consagrado é o corpo de Cristo. Não o podemos obrigar, porque os olhos não veem. É só o coração que sente e a fé que alcança. Por isso, nós dizemos que aquilo é o corpo de Cristo. Mesmo que aparentemente para os outros não seja nada. Um bocado de pão misturado com água, ou farinha misturada com água. Os olhos não veem, mas o coração sente e a fé robustece. É preciso fé para acreditarmos neste sacramento, que não é obra do Padre. Não sei se reparam nas missas, é sempre enviai o vosso Espírito para que se converta. É o Espírito Santo que converte, não é o Padre que faz o milagre. É o Espírito de Deus que transforma, não na realidade, porque continua a parecer pão e continua a saber a pão, mas é a substância. E é aí que entra a fé, para percebermos que aquele pedacinho de pão que o Espírito Santo consagrou e invocando as palavras de Jesus, já não é só um pedacinho de pão que aparenta em tudo ser um pedacinho de pão, mas é realmente o corpo de Cristo. Só os olhos da fé podem chegar até aqui. Só um coração desejoso de Deus pode chegar até aqui. Por isso, a Eucaristia precisa da nossa fé, ou melhor, nós precisamos da fé para nos aproximarmos da Eucaristia. Mas ela é também sinal de comunhão. A segunda leitura, São Paulo aos Coríntios, falava disso. Nós todos somos muitos, mas formamos um só corpo. A própria palavra já designa isso. Comum, união. Uma união comum. Entre quem? Antes de mais, de nós com Deus e de Deus connosco. E depois, nossa com os irmãos e dos irmãos connosco. Este é o milagre da Eucaristia. Comungamos todos o mesmo Senhor. O mesmo Cristo que faz caminho connosco, que nos alimenta, não só como indivíduos, não só como cada um sendo crente, mas como comunidade. Nós passamos, ainda estamos a passar, mas agora mais relaxados, nós passamos por momentos difíceis, mesmo ao nível da Igreja, nestes últimos meses. Passamos momentos difíceis. Houve uma vez um miúdo que veio cá ao convento, veio com os pais, e eu disse, então como é que está a correr a escola? Eu até já tenho saudades da escola. Eu já tenho saudades da escola. E eu disse, então e da missa, não tens saudades? Ele disse, tenho saudades de comungar. Um miudito de 11 anos dizer, tenho saudades de comungar. Vejam o que é, a beleza que é e a falta que nos faz a comunhão. Se calhar só nos momentos difíceis é que nós a valorizamos. Quando estamos num hospital, como a semana passada fui dar a comunhão a um rapaz de 30 anos que está a morrer, e me disse, Senhor Padre, isto foi a melhor coisa que me podia ter acontecido, porque já levo Jesus comigo. Dá valor à comunhão. Quando estamos num hospital, doentes, e se aproxima a comunhão, damos valor. As crianças que iam fazer este ano a primeira comunhão, todas contentes, todas cheias de ilusão, e que não a puderam fazer. Cristãos que não puderam aproximar-se da comunhão, se calhar foi a maior parte de vocês a quem aconteceu isto. Não é a mesma coisa. Precisamos da comunhão. Precisamos de Jesus sacramental, de Jesus sacramento nas nossas vidas. Porque sentimos esta comunhão. Antigamente até havia a comunhão fora da missa. Não é? A pessoa chegava à igreja, chamava o Senhor Padre, e o Senhor Padre ia ao sacrário, rezava, dava-lhe a comunhão e ia embora, e andávamos assim. Não havia a ligação da Eucaristia com a comunhão, eram coisas diferentes. Uma coisa era assistir à missa, outra coisa era comungar. E não era certo que vindo à missa se comungava. No século XVI, século XVII, só se comungava com licença do diretor espiritual.
a Santa Teresa d'Ávila, Santa Catarina de Sena, só comungavam com a autorização do diretor espiritual. A comunhão não era acessível como é agora. Mas para dizer o quê? Que só se compreende a comunhão, em comunidade, em igreja. Por isso, a Eucaristia molda-nos, faz de nós um corpo e transforma-nos. Porque este pão é o pão da fé, é o pão da comunhão, é o pão do amor, porque é a entrega de Jesus por nós, para que nós tenhamos a vida nele e por ele. É o pão do amor. E este pão de amor é contagiante na nossa vida, porque se transforma para nós em pão da caridade. Quando nós daqui a pouco rezarmos o Pai Nosso, dizemos: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Que pão é que é esse? É o pão da padaria? Não. É o pão da Eucaristia. É o pão da Eucaristia. Que não queremos que nos falte. Mas o pão da Eucaristia leva-nos a outro pão, que é o pão da caridade, o pão da solidariedade, o pão que tem que ser repartido por quem não tem, o pão que mata a fome do corpo. Estas palavras de Jesus no Evangelho de São João, no capítulo 6, aconteceram depois de um grande milagre de solidariedade de Jesus, que com 5 pães e 2 peixes multiplicou aquilo tudo para 5.000 pessoas, sem contar mulheres e crianças. Vamos pôr, para não exagerar, para aí umas 9.000 pessoas. E ainda sobraram 12 cestos. Que significa que tem que haver entre nós este milagre da partilha que muitas vezes é dado pela caridade. Alguns cristãos hoje estão tristes porque não há procissão do corpo de Deus. Uns porque é tradição, outros porque não vêm os cavalos e aquelas coisas todas, os estandartes e as óperas e as confrarias e as irmandades. Outros, se calhar, por devoção. Mas é bom que a gente não se esqueça que hoje cristãos, e vou acrescentar católicos, vão distribuir o pão da caridade por aqueles que estão a passar fome. E é aqui que a Igreja tem que chegar. Não nos podemos contentar com celebrações solenes de Eucaristias, com procissões exuberantes do Santíssimo Sacramento, se a seguir não há a distribuição do pão da caridade. Não estou a dizer que se troque, mas estou a dizer que tem que haver continuidade. Porque o mesmo Cristo que partiu o pão e distribuiu por aquela multidão é o mesmo Cristo que diz: distribuí pelos outros. E é o mesmo Cristo que diz: tomai, comei, tomai e bebei. E é o mesmo Cristo que nos pede para darmos alimento a quem não tem. Por isso, muitas vezes dou eu graças a Deus por esta comunidade que eu não escolhi, vocês é que escolheram, que eu não escolhi, eu estou cá por obediência, mas dou muitas graças a Deus por esta comunidade, pelos bonitos gestos de partilha que daqui saem. Nós, a partir do convento, a partir dos vossos donativos, a partir da vossa generosidade, a partir da vossa disponibilidade, ajudamos muitas pessoas. Graças a Deus. E graças a Deus que esta comunidade percebe que o pão que nós comungamos aqui é um desafio para um outro pão que tem que ser dado a comer a quem tem fome. E quando se ouve lá fora dizer João 13, as pessoas chegam lá, porque somos cristãos. Vejam lá que até já uma vez perguntaram se nós éramos da maçonaria. Não, somos mesmo católicos. Somos mesmo católicos. Cristãos. É isto que é bonito ver numa comunidade. Quando nós nos disponibilizamos para dar o outro pão, o pão da caridade, a quem o não tem. Porquê? Porque nos alimentamos deste pão, que é a força do nosso caminho, que é o que nos faz ser melhores,
que é o que nos faz sermos autênticos e verdadeiros e que nos faz manter unidos. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. É isto que nós vamos pedir hoje e devemos pedir sempre. Não só lembrando-nos do pão da Eucaristia, não só lembrando-nos do pão do nosso trabalho, mas lembrando-nos do pão que tem que ser dado a quem, por circunstâncias que nós não sabemos, precisa de o ter. E os próximos tempos vão ser desafiantes neste sentido. Meus irmãos, celebramos hoje então o pão da fé, o pão da comunhão, o pão da caridade. A custódia não vai sair à rua, mas nós vamos levar Jesus no nosso coração. Que a força da comunhão nos dê coragem e audácia para servirmos toda a gente, sobretudo os mais pobres, que são aqueles onde hoje Cristo está vivo e pede a nossa compreensão e a nossa partilha. Que assim seja.